Olá, turminha, tudo bem com vocês? Ontem nós fizemos uma reunião de professores para mudar algumas coisas que eu acredito que será muito legal para vocês. Eu acho que vocês irão gostar muito. A gente vai estar mais pertinho um do outro nesse momento tão importante para a gente. E ao longo da semana, a diretora e a coordenadora irá mandar um vídeo para vocês explicando tudo conforme nós iremos seguir a partir da semana que vem. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que irá dar muito certo, eu espero. Mas para a gente conseguir que isso dê certo, nós precisamos dos dois lados conseguir nos empenhar, ok? Então, eu estarei me empenhando desse lado e eu espero que vocês se empenham do lado de vocês, tá bom? Aproveito trazer para vocês a correção aqui dessa página de geografia que eu deixei na semana passada, tá? Então, olha só, o exercício 1, eu vou deixar aqui, ó, para vocês observarem e corrigirem esta página. Então, o gondoleiro, ele é conduz barco e leva por canais aquáticos. Guia turístico guia os visitantes. Carregador carrega cargas. E cameleiro transporta mercadorias em caravanas de camelos. Aí, o A e o B era uma resposta pessoal. O 3... era com base na fotografia da cidade de Veneza, identifique elementos da paisagem que justifiquem a profissão do gondoleiro. Então, a existência de muitos canais por toda a cidade. A quarta era uma resposta pessoal. Agora, nós iremos continuar para a página 178. As profissões ao longo do tempo. Nesta aula, você vai estudar as mudanças que ocorrem com determinadas profissões ao longo do tempo. Será que existem profissões que desaparecem, surgem ou se transformam ao longo do tempo? E por que será que isso acontece? Vamos descobrir. Então, olha só. Se a gente parar para pensar nessas perguntas que nós lemos agora, nós conseguimos interpretar como as profissões mudam. Então, por exemplo, será que existe profissão que não existia, que existia antigamente e agora não existe mais? Vocês conseguem imaginar alguma profissão que não vá existir, por exemplo, daqui a 10 anos? Algo que a gente tem agora, mas que daqui 10 anos nós não teremos mais? Nós conseguimos também observar essa imagem que ele traz pra gente. Então, olha só, observe as fotografias e em seguida responda as questões. 1. Acendedor de lampiões no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, fotografia do final do século XIX. Segunda imagem, cocheiros em São Paulo, estado de São Paulo, fotografia de 1887. Nas fotografias, o que os profissionais estão fazendo? Então, olha só, a primeira fotografia, o profissional está acendendo um lampião. Olha só ele lá acendendo um lampião. 2. Os profissionais estão conduzindo os cavalos das carruagens. Então, olha só os profissionais aqui e o profissional aqui. B. As profissões mostradas nas fotografias são muito antigas. Quais elementos da paisagem podem ajudar a provar isso? Então, o que a gente consegue observar que é uma fotografia antiga? Então, ó, os lampiões que iluminam as ruas, o que agora não são mais, e sim são postes com energias elétricas. As carruagens como meio de transporte, que não existem, que não existem, existe. Mas os meios de transportes mais comuns na cidade são o carro, o ônibus, a moto.
a bicicleta. E também nós conseguimos observar as diferenças nos edifícios, as construções. Então, olha só as construções dos edifícios, eles são diferentes. Outra coisa que também nós conseguimos observar é a vestimenta do acendedor de lampiões e dos cochoeiros. Então, a maneira de se vestir também é diferente. Combinado? C. Essas profissões eram muito comuns no Brasil, mas desapareceram com o passar do tempo. Por que você acha que isso ocorreu? Então, conta aqui no vídeo para mim, por que você acha que isso ocorreu? Página 179. Quando as cidades brasileiras ainda não eram iluminadas pela luz elétrica, lampiões eram abastecidos com azeite ou gás e colocados em diversos pontos. Quem cuidava da manutenção eram os acendedores de lampiões. Com o surgimento da energia elétrica, aos poucos, os lampiões acabaram sendo substituídos pela iluminação elétrica. Em razão disso, por volta dos anos 1930, a profissão de acendedor de lampiões deixou de existir no Brasil. Antes da chegada dos automóveis, os meios de transporte puxados por cavalo, como as carruagens e as carroças, estavam entre os mais populares nas cidades brasileiras. Quem conduzia esses meios de transportes eram os cocheiros. Com a população dos automóveis há cerca de 80 anos, os meios de transporte puxados por cavalos deram lugares aos novos veículos e os cocheiros praticamente desapareceu. Agora, vamos conhecer uma profissão que surgiu há alguns anos. Então, olha só que profissão, essa profissão vocês devem conhecer bastante, porque ela surgiu há alguns anos atrás apenas. Então, olha só, a profissão de designer de videogame é muito recente e surgiu graças às novas tecnologias que possibilitaram a produção desses jogos. Os designers de videogame definem o roteiro, os personagens e os cenários do jogo, além de dar vida aos personagens utilizando programas de computador criados por outros profissionais. Essa é uma fotografia da Orlando e ela foi tirada em 2007. Agora vocês vão responder aqui. Você conhece outras profissões que não existem mais ou alguma profissão que tenha surgido recentemente? Registre no caderno, depois compartilhe sua resposta com colegas e professor. Ao invés de registrar no caderno, vocês podem registrar aqui no comentário do vídeo, ok? Assim vocês estão compartilhando tanto comigo quanto com seus colegas. Agora, nós iremos para a página 180. O trabalho muda a paisagem? Nesta aula, você vai ver como a paisagem das cidades podem ser transformadas. Na primeira imagem, nós temos uma fotografia da Avenida Rio Branco, em Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. E nesta imagem é possível ver como o lugar havia poucos prédios naquela época. Fotografia de 1958. Já na segunda fotografia, a mesma Avenida Rio Branco, nesta imagem, é possível perceber que a paisagem foi muito modificada. Atualmente, nessa avenida, há mais prédios residenciais e árvores. Essa fotografia foi tirada em 2014. Então, olha só como nós conseguimos chamar nossa atenção para as diferenças entre uma ou outra, né? A diferença das construções, o que permaneceu, o que foi removido, o que cresceu, a presença de área verde, né, nesse local. Então, nós conseguimos observar muitas coisas. Você sendo geógrafo, então, vocês vão ter a interpretação dessas duas imagens, ok? Então, você sendo geógrafo, você está tendo a interpretação, você está sendo geógrafo mesmo, trabalhando as diferenças, as semelhanças, o ano que ela foi tirada e outras questões, ok?
Então, vocês vão fazer a página 181 e nós iremos para a página 182. A paisagem do campo. A paisagem do campo é sempre igual? Nesta aula, você vai conhecer mudanças que o trabalho também provoca no campo. Então, ele trouxe duas fotografias também. E é comum ver extensões de plantações em um mesmo vegetal nas grandes propriedades. Essa prática é chamada de monocultura, mas nas pequenas propriedades, o habitual é haver variedade no plantio, em razão do tamanho da terra disponível para o cultivo. A quantidade de produtos, nesse caso, é menor. Então, monocultura é a produção de apenas um produto agrícola em grandes áreas. Nós vimos essa monocultura bem no comecinho desse capítulo, lembra? Que era uma plantação apenas de mamão, se eu não me engano. Na primeira fotografia, nós conseguimos observar o quê? Um trabalhador trabalhando, né, plantando algo. E a legenda é: muitos produtores de campo ainda usam ferramentas simples, como a enxada, na produção de alimentos. Minas Gerais, 2011. E a segunda imagem: em determinadas áreas agrícolas, máquinas grandes e modernas são muito utilizadas na produção de alimentos. Rio Grande do Sul, 2013. Você sabia que no Brasil a maior parte dos alimentos que chega às casas das pessoas vem da produção de pequenos agricultores? Pois é. Quando nós observamos essas duas imagens, nós conseguimos ter diferentes ferramentas, né? A primeira imagem tem a enxada e a segunda imagem tem máquinas realizando esse trabalho, né? Então, até no campo, as máquinas substituíram o trabalho manual daquilo. Então, nesse caso aqui, o homem está fazendo o trabalho manual, que é o plantio com a enxada, e aqui o homem está utilizando da máquina para realizar essa atividade. Então, o último pontinho lá embaixo: que elementos das paisagens mostradas nas duas fotografias mais chamaram a sua atenção? Então, responda aqui para mim nesse vídeo. Qual elemento dessas duas imagens mais chamaram a atenção de vocês? Me contem, por favor. Aqui na página 183, nós iremos continuar com o parágrafo aí em cima. Então, como você já viu, assim como o trabalho pode mudar as paisagens das cidades, ele também pode alterar as paisagens do campo. Quanto mais novas forem as tecnologias envolvidas, como as máquinas que plantam e colhem, maiores serão as mudanças na paisagem. Observe outros tipos de transformações nas paisagens do campo. Vamos ler a legenda das fotos. A área desmatada na floresta amazônica em 2009 apresenta grandes modificações pela intervenção humana, como a derrubada da floresta e a instalação de lavouras para a produção agrícola. Segunda imagem: a área de floresta no estado do Amapá em fotografia de 2012 mostra-se menos modificada. A paisagem apresenta ainda vasta porção de floresta original e menor intervenção humana. Então, olha só, nessa primeira imagem, quão a grande área desmatada pelo ser humano. E já na segunda imagem ainda permanece, e olha, aqui na primeira imagem só tem um pouquinho do verde. Já na segunda ainda permanece o verde, mas com algumas intervenções humanas. E aí vocês irão realizar a atividade 1 e 2 e 3. A 3 vocês respondem aqui no vídeo também. Então, essa daqui foi a nossa aula de geografia. Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem com calma e eu trago a correção na próxima aula, combinado? Então, essa foi a nossa aula. Um super beijo para vocês e
Até o próximo vídeo.